Muito bem, eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar continuidade, né, às aulas da semana passada, né, às aulas das semanas passadas. Então, nós vamos trabalhar a questão da evolução da política e como é que a política ela vai se sendo, né, transformada com o passar do tempo. Então, nós vamos partir lá da Grécia Clássica, né, nós vamos estudar um pouquinho de Platão e de Aristóteles. Então, como esses dois filósofos, né, eles modificaram Platão a partir do governo dos filósofos, porque para ele era preciso, né, afastar a política dos comprometimentos faliciosos, né, dos sofistas, para para o Aristóteles, que é um dos discípulos, né, de Platão. A questão da política deveria ser realizada a partir da ética, do comprometimento do político, e não a partir do seu conhecimento, porque para ele não era tão focado no saber, mas sim no comprometimento ético, né, dentro desse princípio. Então, os dois divergiam de várias vertentes que a gente viu nas últimas aulas, mas eles vão se converger, né, eles vão estar juntos numa visão do seguinte, que a política serve para o bem-estar de todos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, né, que é uma obra muito extensa e até os dias de hoje, quando eu leio essa obra, eu tenho algumas novas, outras novas conclusões sobre os seus ideais, né? Então nós vamos ter um pouquinho aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui de um filósofo floresiano, né? Que nasce na cidade de Florença, na Península Itálica, que é o Nicolau Maquiavel. Bem, então, o Maquiavel e a arte da política. Bem, então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando eu falo em Maquiavel, né, então é aquele pensamento do adjetivo que foi criado a partir de falsas interpretações sobre esse filósofo, que é o sentimento maquiavélico. Bem, maquiavélico também é aquele sentimento de mal, né, de maldade, de pessoas que planejam, né, realizar atos, né, que vão contra a uma moralidade e ao bem-estar do cidadão, ou pessoas que são extremamente maldosas. Bem, então nós vamos lançar luz um pouquinho sobre esse filósofo, que é um dos filósofos mais interessantes, né, do período ali do final da Idade Média, começo da Renascença, e como os avanços econômicos ali naquelas cidades mercantis, né, do norte da Itália vai favorecer o surgimento de pensadores, de artistas, e esses pensadores e artistas vão, né, buscar entender e lançar luz sobre uma nova realidade, que é a formação das primeiras coroas nacionais. Tanto é que Maquiavel ele vai ser um desses pensadores, mas nós temos vários outros pensadores que vão trabalhar essa visão, né, de formação das primeiras coroas nacionais. No caso, nós temos o Thomas Hobbes, né? O Hobbes vai trabalhar uma questão, né, focada que o homem é o lobo do próprio homem, que o homem é bom, ele é bom quando ele precisa ser bom. Então, para ele ser bom, ele precisa ter um motivo, não é ser bom por qualquer coisa. Bem, então vamos focar aqui no Maquiavel. Bem, então o Maquiavel, ele nasceu na cidade de Florença, ele viveu de 1469 a 1527, então ele nasceu na cidade de Florença, uma das maiores e prósperas, né, uma das mais prósperas cidades da Península Itálica, né, então servindo a família de Médici, né, levando em consideração que a cidade de Florença não era uma monarquia, era uma cidade formada por mercadores, então era uma cidade que estava à frente do seu tempo, levando em consideração que a Europa estava no período chamado de Idade das Trevas ou feudalismo, né? Então ele se torna um expoente, né, no debate sobre a política no final do feudalismo, subsidiando as bases das formações das primeiras coroas nacionais durante o século XIV e até o século XVII. Bem, então o Nicolau Maquiavel, né, ele vai ser um pensador, ele vai ter contato com algumas obras contemporâneas, né, do seu período, principalmente de um dramaturgo inglês, que foi o William Shakespeare,
né? Então ele vai ter contato com essas obras, né? Porque a família Médici era uma família que buscava, né, expoentes e conhecimentos de outras localidades. Eles vão trazer essas obras. A família Médici, eles financiavam, né, grandes artistas, financiavam filósofos, né? Então a cidade de Florença, ela estava efervescente, né, naquela nova realidade. Bem, então a base da argumentação estava ligada às ações que o monarca ou o príncipe ou o governante ele deveria fazer na sua população, afastando a política dos valores teocráticos que eram seguidos durante a Idade Média e indo para a Idade Moderna, né, e parte da Idade Moderna, levando em consideração que o feudalismo acabou, mas vários dos seus valores ainda continuavam e foi derrubado com a Revolução Francesa. Então, resultando na necessidade de estudar profundamente a arte da política e de suas influências na sociedade. Bem, então Maquiavel ele vai estudar essas necessidades, né? Então como, né, que o governante deveria agir, né, para manter a sociedade, né, a sua população sobre ordem. Então o político ele não era nem um filósofo e nem um ético, então ele tinha que manter aquela sociedade em ordem. Muitas vezes, né, ele tinha que tomar algumas ações que eram, no mínimo, questionáveis. Por isso que vem o surgimento dessa idade de Maquiavel. Bem, então ele vai trabalhar uma visão que é chamada de realismo político. Então o pensador apresenta uma ideia inovadora sobre a política, aplicando profundas críticas à teoria clássica e à cultura medieval, apontando em cada uma delas suas limitações. Bem, então ele vai apontar as limitações para as visões tanto de Aristóteles e tanto de Platão, e aquela visão teocrática que era implantada durante o feudalismo. Então, para Maquiavel, a política não era a arte que pregava o bem comum, né? Então, pontos que eram similares tanto para Platão, tanto para Aristóteles. E que para ele, apenas as palavras, né? Então, para eles, essas visões eram apenas palavras jogadas ao vento. Mas a sua prática era pautada no conflito existente entre as sociedades, onde o príncipe deveria mobilizar as pessoas à sua causa, e, e não a harmonia entre os membros daquela sociedade. Bem, então ele vai dizer que para que chegue ao seu objetivo, o político, o príncipe, o rei, deveria usar, né, princípios que nós vamos dizer um pouquinho mais para frente para manter a ordem. Bem, também ele busca romper a política medieval, pois para ele a sua prática deve ser desligada dos valores de moralidade e de religião do período, né? Então ele deveria romper com essa visão de religião, né? Então o governo ele deveria seguir princípios próprios e não uma moralidade voltada à religião. Bem, então o autor ele busca, né, na sua tese visões idealizadoras, pois a sociopolítica trabalhada por ele deve estar ligada na realidade social e política daquela região. Então, assim, né, esta vai ser fruto dessa necessidade. Assim, essas ações adotadas pelo príncipe, né, que determinará o seu êxito ou fracasso. Esses princípios são apresentados na obra O Príncipe. Então, ele vai dar alguns aspectos que vai orientar esse político. E como esse político, ele vai ter um comportamento adequado para chegar ao seu objetivo, que é o quê? Que é, né, se tornar um governante assim, absoluto daquela região. E essa obra, né, O Príncipe, ele é como se fosse um manual para esse princípio. Bem, então, uma dessas reflexões dessa obra chamada O Príncipe, né, então, mas, né, sendo minha intenção escrever algo de útil para que por tal se interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não ao imaginar, e não à imaginação, pois muitos conceberam repúblicas, principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente êxito. Então, partindo dessa visão, desse trechinho aí da obra O Príncipe, então ele vai dizer que é preciso, né, é preciso se escrever algo útil.
e sair do campo da imaginação. Né? Então é preciso fazer algo que seja prático e não algo que foge da nossa realização de uma forma efetiva. Então, e ele vai falar que era preciso ter êxito, né? Êxito. Né? Então é preciso ter sucesso naquilo que você está fazendo. Bem, então ele vai começar a trabalhar uma visão aqui vista como virtudes políticas. Não é a virtude que Aristóteles vai trabalhar. É a virtude a partir da fuga do vício e de ações moderadas, e de ações que permitam, né, o desenvolvimento daquele líder. Então, a maior questão trabalhada na obra, né, vai trabalhar na obra Príncipe, está direcionada, né, a como o mesmo quer ser visto. Então, como é que esse governante ele quer ser visto? Ele quer ser amado ou temido pelos seus súditos, aliados ou inimigos? Né? Então, lançando luz à essência egoísta humana. Né? Então, o ser humano ele é egoísta por natureza. Tanto é que um pensador que vai se apropriar dessa visão aí egoísta humana vai ser o Immanuel Kant. O Kant vai trabalhar essa visão de que nós vivemos em sociedade, mas, na verdade, o egoísmo ele aponta que o ser humano ele poderia viver muito bem isolado. Bem, então, acentuando esses valores de ingratidão, né, dissimulação de interesses pessoais e ambições. Então, o ser humano ele é ingrato. Ele trabalha uma questão de dissimulação. Então, o dissimulado é aquela pessoa que tem comportamentos que são variáveis, que não seguem uma justiça. Bem, e ambições pessoais. Né? Então, interesses e ambições. Então, aquilo que você quer. Então, o governante deve sempre estar preparado para possíveis traições de seus subordinados. Então, o governante ele deve estar preparado para que ele seja traído, né? E assim não se tornando questionáveis suas decisões, pois a lei deve prevalecer sobre todos, né? Impondo sua autoridade. Então, ele vai trabalhar uma questão que o homem, muitas vezes, ele age com passionalidade. E o príncipe, ele não pode, ele não deve, né, agir com essa visão de usar o seu poder para benefício de de um pequeno grupo. Aquilo mesmo que o Aristóteles vai trabalhar sobre a questão, né, ali, de que ele trabalha a amizade. Né? A política é um ato amigo, então, aos interesses pessoais e aos interesses voltados a uma posição social. Bem, então, para ele, né, para que ele não seja, né, para que ele não seja questionável, ele deve trabalhar, né, prevalecer sobre todos a lei, independentemente da sua ligação entre afinidades. Bem, então, levando em consideração esse princípio do autor, né, então o príncipe deve ser temido, pois o medo sentido por ele evitará possíveis insurreições, revoltas, mas o ideal seria nutrir também o amor referente a ele. Né? Então, ele deve ser temido, mas ao mesmo tempo ele não pode ser odiado. Então ele deve ser temido pelos seus súditos, mas ele não pode usar da violência extrema que gere o ódio. Né? Então ele deve ser benevolente, ele deve agir com qualidade. Então ele deve mostrar misericórdia e justiça, pois esses sentimentos, né, ele pode ser subvertido entre o ódio. Então, o risco de ser possíveis revoltas toma o perigo ao príncipe. Assim, cabe a ele dosar a força e a caridade, a espada e o pão. Então, para o Maquiavel, essa visão aí, né, tem várias vertentes, várias traduções sobre a sua obra. Então, traduções são perigosas, né, porque as traduções elas podem modificar o sentido de algumas palavras, mas o importante é a gente saber sobre esse princípio, que para ser um bom príncipe, você tem que saber dosar a força, a caridade, a espada e o pão. Então não adianta você agir com extremidades, então você deve saber interagir dentro desses princípios. Bem, então a separação entre ética e política. Então, para o Maquiavel, então, mesmo distanciando a política de valores sociais vigente em cada período, né, então ele deve se distanciar, então a política ela deve cumprir suas próprias regras, seus próprios códigos. Então, trabalhando a relação entre livre-arbítrio e a fortuna. Então, o que é o livre-arbítrio? Então, aquilo que você deve fazer, né? Então, aquilo que você faz, você tem o controle. E a fortuna é a questão da fatalidade.
Então, dependendo das suas ações, você vai ter um resultado que pode ser benefícios ou prejuízos dentro dessa relação humana. Então, a fortuna, a gente tem que desligar essa questão de fortuna como questão de riqueza. A fortuna, segundo Maquiavel, nada mais é do que aquilo que você vai ter resultado das suas ações. Então, o governante que deve agir com prudência, atendendo a cada demanda, medido, né? Então, medido suas consequências para ele, né? Assim, conseguindo manter o temor e o amor dos seus súditos, né? Então, conseguindo ampliar o seu poder. Então, se você souber medir isso, você vai ser temido, então, o respeito a partir do temor, né? E a questão também, né, desse amor, onde você trabalha a questão de ser benevolente ou caridoso, né, o que ele vai chamar de essa dualidade entre o príncipe, né? Então, isso vai trabalhar com que ele amplie o seu poder. Ele vai ter o seu poder ampliado dentro dessa nova realidade. Bem, e também tem uma questão voltada à crueldade, né, que deve ser realizada para que sua autoridade seja mantida. Então, aquela questão de que você impõe a força para que aqueles que pensem em tomar medidas contra você pensem duas vezes. Né? Então, balancear esse valor. Né? Então, manter na ordem, pois sua presença será a base para essa finalidade. Então, o príncipe ele sempre deve estar presente dentro da sua sociedade, ele não deve se distanciar muito dos seus súditos. Por quê? Esse vácuo de poder, então, quando ele não se faz presente, pode fazer com que grupos opositores se organizem para tomar o seu poder. Né? Tanto é que tem algumas partes do príncipe, dessa obra, que ele diz o seguinte: nós não devemos nos aliar aos fortes, nós devemos nos aliar aos fracos, porque quando nós aliamos aos fortes e esquecemos os fracos podem se unir e se tornar mais fortes do que o forte que nós estamos apoiando. Então, tem esses princípios aí que é importante nós levarmos em consideração. Então, não adianta apenas ser aliado dos nobres, mas se os pequenos, se os camponeses, se os pobres, eles se sentirem abandonados por esse governo, eles podem se organizar e se tornar mais forte do que os nossos próprios aliados e do que a nós mesmos. Bem, então nós temos, o príncipe não deve, né, pois, temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais, pois que, com muito poucos exemplos, né, ele será mais piedoso de que aqueles que, por excessiva piedade, deixam acontecer a desordem, das quais resultam, né, assassínios e rapinagem, porque aqueles que costumam prejudicar a comunidade inteira, enquanto aqueles exceções que emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. Então, o príncipe, né, então ele deve trabalhar essa questão de piedoso, né, mas ele deve conter atos que possam gerar revoltas entre essa sociedade, como a questão de pessoas violentas, o assassinato, ou a rapinagem, a questão de ser pessoas ladras. Né? Então, roubos, né, medidas que vão levar vantagem entre alguns grupos. E isso, se ele for conivente a esses atos, ele pode perder a mão e perder o poder e o bem-estar, né, dentro dessa sociedade. Então, nessa questão de que o príncipe ele não deve se preocupar com a fama, né? Então, ele deve se preocupar com aquilo que é justo. Não importa a força que ele vai demandar para que isso seja realizado. Bem, um outro princípio aqui que o príncipe ele deve se ater é a questão da fábula da raposa e do leão. Né? Então, nós vamos concluir essa obra, principalmente sobre a questão da visão de um bom governante. Então, para Maquiavel, ele usa essa alegoria entre a raposa e o leão. Então, ele deve dosar a astúcia do cumprimento das leis para o seu súdito. Então, ele deve, de uma certa forma, ser astuto, né? Ele deve ser sábio. Então, ele deve ser benevolente quando for necessário, mas também ele deve usar a força quando for preciso também. Então, a força do leão. Então, ele deve ser violento a partir dessa visão que o leão, né, a questão do leão, usar a força para impor a sua vontade. Então, assim, evitando ser muito piedoso, podendo ser visto como fraco, e também ele não pode ser visto como muito violento, como se fosse um tirano. Então, ele deve
transitar dentro dessa visão. Então, o Maquiavel, ele tem esses pontos de vista, né? Então é importante da gente ressaltar essa visão do Maquiavel, partir dessas fábulas, e isso é importante para nós trazermos para a nossa realidade hoje. Então, um bom político, qual é o princípio do bom político? É ser cruel ou é ser benevolente? Então, nós temos que saber transitar entre essas duas realidades. Né? Então, gente, é mais ou menos isso que o Maquiavel está falando sobre a organização de política para nós. Né? Então, ele vai trabalhar essa visão de dualidade e sempre partindo do quê? Nós temos que nos desligar dos valores sociais, mas sempre partindo de uma visão teórica dentro, né, dessa organização política. Bem, então por hoje era isso. Agradeço a vocês a paciência e assim. Aparecendo dúvidas, estou disponível pelo WhatsApp, pelo chat do Facebook e assim como vocês já estão cansados de, assim como a gente já vem trabalhando ultimamente. Bem, obrigado e até a próxima.